Após 2 anos de quedas, casos de dengue aumentam 149% no Brasil. E aumentam muito. Até o dia 2 de fevereiro, para que você tenha uma ideia, é o registro, né, mais recente que a gente tem, foram registrados mais de 54 mil casos prováveis da doença, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. Esse avanço ocorreu em quase todas as regiões do nosso país, com mais de 32 mil casos. O Sudeste, a nossa região aqui, responde por 60% de todas as notificações. Só no estado de São Paulo, 19 mortes confirmadas por dengue. Então, dengue pode matar. Eu estou recebendo um baiano que é doutor São Paulo para viver, um médico infectologista, doutor Gerson Salvador. Mas você tem Bahia até no nome, doutor? Até no nome. Até no nome. É sobrenome mesmo, Salvador? É meu sobrenome. Em que lugar da Bahia você nasceu? Eu sou de Cansanção. Tá? Um beijo pra Bahia, pra Cansanção. Um beijo lá. Tua mãe vive lá? Não, eu moro em São Paulo. Né? Não, a tua mãe mora em São Paulo também? Uhum. Qual é o nome dela? Marluce. Marluce, dona Marluce, olha aqui seu filho, Gerson, comigo. Doutor, nós estamos muito preocupados com isso, né? E eu queria primeiro explicar tudo, eu quero responder a sua pergunta, pode mandar, manda o seu vídeo, mande sua pergunta para o 12997132622. O que é a dengue, na verdade? Quantos tipos de dengue existem? Então, a dengue é uma doença causada por vírus, né? Ela é transmitida por mosquito, né? O já conhecido Aedes aegypti, que aparece todo verão, né? E existem 4 tipos diferentes do vírus. Tá? 4 tipos. São 4 tipos. Quer dizer, o vírus tem 4 tipos. Isso. Então eu posso ter dengue 1, 2, 3, 4, é assim? Perfeitamente, é pelo número. Quem já teve um tipo de dengue pode pegar o outro? Pode. E é mais perigoso? Então, a pessoa pode contrair dengue até 4 vezes, tá? E existem manifestações mais leves, né? A maior parte das pessoas que contraem dengue tem uma doença leve, só que na segunda infecção, existe uma chance maior de ter uma forma grave de dengue. O que é a forma grave de... Então, a leve o que é? Quais são os sintomas, por exemplo? 80% das pessoas que contraem o vírus da dengue não tem sintoma nenhum, tá? Então, na hora que você falou ali... Aí eu, por exemplo, não tive dengue. Então, boa parte das pessoas tiveram dengue e não sabem por quê. Pode ser que eu tenha tido, então? Cerca de 80% das pessoas, quando contraem dengue, não tem nenhum tipo de sintoma. Nada? A infecção passa assintomática. Mas nada? Nadinha? Nada. Porque tem gente que tem que diz que dói tudo, Isso. dói as juntas, dói a cabeça. Então, e aí, essa pessoa que tem sintomas está entre os 20% dos casos sintomáticos. 20%? Só cerca de 20%, um pouco mais de 20% das pessoas têm sintomas. Quais são os sintomas mais comuns, né? Então, é um quadro de febre, que normalmente é uma febre muito alta, é uma febre que pode passar de 40 graus, de até uma semana de duração, né? Costuma ter dor de cabeça, dor nos olhos, que a gente chama de dor retroorbitária, que fica atrás da órbita do olho, né? Mialgia, que é dor no músculo, né? Todos os grupos musculares do corpo, aquela prostração, aquela moleza, dor articular, que é dor nas juntas, pode ficar um vermelhão pelo corpo, que a gente chama de rash, né? Aquele vermelhidão, parecido com a rubéola ou com sarampo. Essa é a manifestação mais comum da dengue. E se essa pessoa tiver um outro tipo de dengue e pela segunda vez, ela vai vir mais forte, é isso? Isso, tem uma chance maior de ter o que a gente chama de dengue grave. Até pouco tempo atrás, a gente chamava só de dengue hemorrágica, né? As pessoas chamavam de dengue hemorrágica. Que entre as formas graves existem as hemorragias. Então, as plaquetas são os componentes do nosso sangue que são responsáveis pela coagulação. Então, nos pacientes com dengue, essas plaquetas poderiam cair bastante e a pessoa ter sangramento. Sangrar pelo nariz, sangrar pela gengiva, né? No caso das mulheres, um sangramento menstrual muito intenso, né? Manchas pela pele de sangue, que a gente chama de petecas. Essas são manifestações hemorrágicas. Agora, eu estou até com medo de perguntar se a pessoa tem pela terceira ou quarta vez, porque se pode pegar 4 vezes, né? Primeiro, uma pergunta aqui. Você disse que eu posso ter tido e ser uma dessas pessoas que teve e nem sabe que teve. Sempre será assim com aqueles que são assintomáticos e tal? Ou não? De repente, um outro tipo, né? Tive o tipo 1, se tiver o tipo 2 ou 3, ela pode se manifestar diferente? Pode. Assim,
É importante as pessoas saberem, quando a gente fala de infecções quaisquer, sempre depende do vírus, né, do agente infeccioso, da bactéria, do fungo, que seja, e depende muito da reação da pessoa, né, o indivíduo infectado. Então, uma parte das pessoas vai ter uma infecção assintomática ou com poucos sintomas, né? E essas manifestações graves da dengue, que são com hemorragias, eventualmente pode afetar o fígado, pode afetar o sistema nervoso, o coração, são manifestações mais raras e incomuns, tá? Então, é possível que a pessoa pegue pegue a dengue 4 vezes, os 4 tipos do vírus, e nenhuma das vezes tem uma doença muito grave. Então, isso é importante, a gente precisa cuidar da dengue, a gente precisa conhecer quais são os sinais de dengue grave para ser devidamente medicado. E se pegar esse que já tem bastante sintoma, né? Pela segunda vez, vai piorar? Se for a terceira, vai piorar mais ainda? A gente sempre fala que tem uma chance maior. Tá. Entendido? Então, não é 100% das vezes que a pessoa que teve no segundo episódio de dengue vai ter uma doença mais grave. Sim, mas só que tem um risco maior. A gente está com um dado que eu vi hoje na imprensa, né, de 19 mortes no estado de São Paulo. Isso é um absurdo completo, é um número absurdo. A gente não deveria ter nenhuma morte por dengue, que deve ser uma doença evitável já no controle dos insetos que transmitem, né, com medidas ambientais, e as pessoas devem ser tratadas a tempo adequado para não terem doenças graves. Mas nem sempre o tratamento é correto também, você identifica logo de pronto. Só que a gente está num patamar que no estado de São Paulo já tem 34 mil casos confirmados, né? E a gente teve no limite 19 mortes. Então, é importante as pessoas saberem, é importante prestar atenção nos sintomas da dengue, procurar atendimento médico. Os meus colegas médicos também é importante receber essas informações para pensar em dengue e procurar sinais de gravidade para oferecer o tratamento adequado. Correto. Mas é muito importante também que as pessoas não se desesperem, no sentido de estou com sintomas de dengue como se fosse já uma sentença de morte. Então, é uma minoria dos casos que vão evoluir com maior gravidade. Mas tem que ser investigado. Perfeitamente. Né? Tem que procurar o médico, não pode demorar tanto. E o médico tem que estar preparado também, né, como você disse, para pensar que pode ser dengue. Porque cuidar da casa da gente, eu acho que existe uma consciência muito maior por parte de todos os moradores de uma casa, não só os responsáveis, os pais, até as crianças são informadas nas escolas, a gente cuida. Mas se pode a larva depositar os seus ovinhos numa tampinha de refrigerante que está caída na rua, o que falar dos imóveis que estão para alugar, não é? Em São Paulo, por exemplo, tem muitos imóveis para alugar, que ninguém está cuidando de nada. Os cemitérios, não pelos vasos, não, que muitos não podem mais, mas por calçadas quebradas. A água pode se alojar em muitos locais, apesar de cuidarmos da nossa casa. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo. Já tem perguntas, doutor Gerson? Muito bem-vindo. Vamos lá. Pode deixar. Opa, é vídeo, adoro. Fala aí. Oi, Cláudia, boa tarde. Oi, boa tarde. Achei super interessante a pauta do programa hoje, falando sobre a dengue. Eu estou com dengue, descobri faz 8 dias. Como que eu descobri? Na verdade, eu tive muita febre, muita dor nas juntas do corpo, todas as juntas, no braço, nas pernas, dor no fundo do olho, muita febre, né? E aí eu fui até o médico. A princípio a médica falou que não era dengue. Olá. E ela me deu Buscopan. E essa é a pergunta que eu queria fazer. Se eu tivesse tomado esse Buscopan, talvez teria agravado a minha situação? Obrigada, beijo. Beijo para você também. A gente tinha acabado de citar isso, né? Que os médicos têm que estar preparados. Aí não sabia exatamente o que era e ainda receitaram esse remédio. Pode piorar se eu tomar um remédio por conta própria, como o brasileiro gosta de se automedicar? É muito importante, assim, o Buscopan, ele contém dipirona, né, e contém um medicamento que é contra espasmos, né, de cólicas abdominais, então ele não oferece risco para quem tem dengue, tá? Mas é importante as pessoas saberem, tem alguns medicamentos que são analgésicos e que também são contra a febre, que contém AAS, que é o vulgo ácido acetilsalicílico, né, tem várias marcas, enfim. Então, é importante vocês prestarem atenção e não tomarem medicamentos que contêm AS. Por quê? Porque ele aumenta o risco de dar sangramento.
Então, se for dengue, piora. Exatamente. Então, se automedicar é um problema muito grande que acontece muito. Agora, assim, os medicamentos contendo dipirona, que é o caso do que ela citou, ou contendo paracetamol, em doses adequadas, podem ser tomados como sintomático para aliviar a febre e a dor. Mas não é um absurdo uma pessoa, né, que ela não disse, mas pelo sotaque me parece ser de São Paulo, né, capital, ir num hospital, ela suspeita que está com dengue pelos sintomas que tem, pelo que já ouviu falar, e um médico dizer, não é nada, toma tal remédio que você vai ficar bem. Você me responde daqui a pouquinho, doutor? Né? Como isso ainda acontece? Porque eu fico pensando, se acontece num grande centro, né? Numa das maiores capitais do mundo, imagine por esse Brasil afora como fica a situação. Aí fica difícil mesmo, eu já volto lá. Então, às vezes a própria pessoa desconfia e o médico não. O que falta, doutor? Então, a princípio, né, uma pessoa com febre com 1 ou 2 dias de duração, né, pode ser diversas doenças virais, que são muito parecidas. Então, é importante a gente pensar em diversos diagnósticos possíveis, né? No caso deste momento, né, nessa época que a gente está passando, estamos vivendo um momento de epidemia. E é a época mais difícil, é a época que mais existe proliferação, né? Particularmente no Sudeste e no estado de São Paulo. A gente já teve mais casos no estado de São Paulo, aliás, quase 3 vezes mais casos suspeitos, estão por fim da investigação, do que em todo o ano de 2018. Meu Deus. Então, tem muito caso. Tem regiões do estado de São Paulo que estão em situação muito grave. Região de Bauru, por exemplo. Bauru, é verdade, eu vi lá um número de casos. Na região de Ribeirão Preto, Araraquara, tem regiões de São Paulo que tem muitos casos. Então, cabe às pessoas dessa região e os médicos também pensarem na dengue. Agora, é muito importante as pessoas saberem também que mesmo essas pessoas que têm febre, que o corpo inteiro dói, né, ela gabaritou os sintomas da dengue. Dor nos olhos, dores articulares, essa dor muscular. É importante as pessoas saberem que a grande maior parte das pessoas vai melhorar em alguns dias. Né? E a dengue grave, as manifestações graves, normalmente elas surgem a partir do 3º, 4º dia. Então, se uma pessoa está com uma febre, dor no corpo, dor nos olhos e tal, uma possível dengue, tem 2 recomendações que eu acho que cabem para todo mundo. Tomar bastante líquido, né? As pessoas têm que se manter bem hidratadas, né? E evitar anti-inflamatórios e medicamentos contendo AS, ácido acetil salicílico. Certo. Procurar um médico para ter certeza se é ou não. O médico, na linha de frente de atendimento, isso é importante as pessoas saberem, o exame não está disponível lá de imediato para saber se é dengue ou não. Então existe a notificação, esses exames eles são centralizados em laboratórios de referência, mas é importante que qualquer pessoa com um caso suspeito, né, e os médicos também informem quais são os sinais de alarme para um potencial agravamento do quadro que vai justificar voltar a um serviço de emergência. Né? E é importante as pessoas saberem que a grande maior parte das pessoas vai começar a melhorar a partir do 3º, 4º dia e a partir de uma semana vai estar bem melhor. Mas a pessoa pode manter as suas atividades, deve continuar no trabalho, ou a dor é tão intensa, ou a febre, que é melhor descansar, ficar em casa, não vai conseguir trabalhar? Depende das atividades da pessoa e depende dos sintomas que ela tem, né? Por exemplo, eu caída já não ia conseguir apresentar Então, Então, assim, essa decisão de afastamento do trabalho, ela é absolutamente individualizada, tem a ver com a pessoa, com a atividade que ela exerce, como ela está se sentindo. Boa parte das pessoas, nos 2, 3 primeiros dias da doença, vão precisar de repouso. Tá. Tem pessoas que vão ter manifestações mais brandas e, eventualmente, tem atividades que não exigem tanto vigor físico e, eventualmente, vão conseguir continuar nas suas atividades. Agora, é importante, né, eu já falei 2 vezes, é importante atenção aos sinais de alarme. Tá bom. Posso falar os sinais de alarme? Pode falar, deve. Então, qualquer pessoa que tenha um quadro sugestivo de dengue, né, tá com febre, dor no corpo, dor nos olhos, né, dor de cabeça, aquela prostração, né, que é aquela vontade de não fazer nada. Se tiver sangramento na gengiva, sangramento menstrual em grande intensidade, no caso das mulheres, né? Se aparecerem manchas de sangue no corpo, urina com sangue, né? Fezes com sangue. Tem um tipo de fezes com sangue que é um sangue digerido, né? Que isso é que parece borra de café, que às vezes a pessoa não percebe. Isso tudo é sinal de alarme, é sinal de sangramento. Se a pessoa tiver desmaio, tiver falta de ar, sabe? Aquela sensação de pressão baixa que a pessoa não consegue levantar, desconforto respiratório, vômito,
vomitando sem parar. Doutor, aí já tá quase morrendo. Vômito e dor abdominal muito intensa. Esses são sinais de alarme e tem que procurar emergência. Pelo amor de Deus, emergência mesmo, né? Porque aí o quadro já tá feio. Tem que procurar. Só pra gente encerrar aqui, infelizmente vai dar tempo de responder todas as perguntas, você tem que voltar. Dengue 2. Tem 4 tipos, vamos fazer 4 entrevistas aqui. Dengue 1, 2, 3, 4. É porque a nossa arte fez, e até você elogiou, eu quero agradecer ao Departamento de Artes, é isso? Cenografia. Então, muito obrigada, Renan, Departamento de Cenografia. 3 repelentes, porque os repelentes têm que conter isso, não é verdade? Eu quero que você explique para o público, porque o uso de repelente é bom. É bom, mas não é qualquer repelente, Perfeito. não é? Então, por favor, doutor. Então, uma medida... Vamos focalizar aqui bem de pertinho. Ó. Isso, tá focando aqui, né? Tá. Então, assim, os repelentes são importantes, claro, porque vão evitar a picada do mosquito, né? Eu vou começar falando desse R3535. Esse aqui, veja que não é esse o produto, tá? Sim, o produto, tem que ter na fórmula. Tem que ter na fórmula o IR3535. IR3535, é isso? IR3535, eu tenho que ver, esse é bom. Isso, se informe com o farmacêutico. Esse aqui pode ser usado, é o único que pode ser usado para crianças de 6 meses a 2 anos. Ok, tá? O próximo. Ó, menos do que 6 meses, não pode usar nenhum tipo de repelente. Nada. E os contendo icaridina ou o DET, que é a questão, eles podem ser usados a partir de 2 anos de idade também. Esses são os repelentes que são que contendo essas substâncias que estão autorizados para evitar a picada do Aedes aegypti. Como é que é o nome mesmo? Então, icaridina, DET e o R3535. Tá bom. Tá aí, essa foi a participação do Dr. Gerson. Eu sei que eu precisaria de muito mais tempo. Eu tô feliz? Não, porque eu tô com muitas dúvidas na cabeça ainda. Eu vou querer que ele volte, porque eu tenho um monte de perguntas e o nosso público também. Mas eu tô pedindo aqui, nós vamos guardar, dá para guardar, Geisa, dá? Nós vamos guardar as perguntas. Eu vou avisar antes, e assim que o Dr. Gerson puder, né, vir até Aparecido de novo, a gente vai fazer a sua pergunta também, porque é uma coisa que preocupa todas nós, né, mães, donas de casa, enfim. Eu queria deixar aqui o Instagram. Você tem informações lá no Instagram, doutor? Perfeitamente. Tem? É @GersonSalvador. E tem um site também. Perfeitamente. gersonsalvador.com.br. Lá também tem informações. Tem informações. Então, as pessoas que entrarem em contato via redes sociais, podem mandar mensagem. Eu respondo pessoalmente, né? Certeza? Olha lá, que muita gente vai mandar. Estou me comprometendo aqui com o público da Claudete. Eu respondo pessoalmente. Não respondo bem na hora que eventualmente eu estou fazendo atendimento, né? Mas eu respondo com prazer. Doutor Gerson Salvador, tá? O site é gersonsalvador.com.br, pode mandar um e-mail ou entrar lá no Instagram, né? @GersonSalvador. Salvador, até no nome, o baiano que escolheu São Paulo para viver. E tá bem lá, doutor? Estou feliz em São Paulo. Tá? É um prazer estar aqui. A cidade é boa, né, doutor? Fala a verdade. É ótimo. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença aqui, viu?